Olá, aluno. Eu sou Luciana Milagres, sou enfermeira nefrologista, também auditora da qualidade. Tenho uma experiência próxima de 10 anos em nefrologia e estou terminando o mestrado em gestão de serviços de saúde. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre as fístulas arteriovenosas para hemodiálise. Vamos entender que acesso é esse, quais os cuidados fundamentais, qual o papel da equipe de enfermagem diante de um paciente que necessita de hemodiálise e que tem uma fístula arteriovenosa. Então, vamos lá? Fístulas arteriovenosas. O que é uma fístula arteriovenosa? Para a hemodiálise, a fístula arteriovenosa é uma junção da artéria com uma veia para favorecer um fluxo na veia semelhante ao que acontece na artéria e também para fortalecer as paredes da veia para que o paciente consiga receber as punções, normalmente 3 vezes por semana ou em casos agudos até diariamente, e para que esse acesso ofereça o fluxo ideal, de acordo com a prescrição médica, para o paciente, garantindo um acesso de qualidade, né? Uma terapia renal substitutiva de qualidade. Nós temos alguns tipos de fístula arteriovenosa. Quanto à localização, essa fístula ela pode ser mais distal, em membros superiores normalmente, sendo a primeira escolha uma fístula radiocefálica, que vai estar localizada próxima ao punho, igual mostra a nossa fotinha, né, de confecção, e também pode-se ter uma fístula próximo ao cotovelo, que pode ser uma braquial, braquiocefálica normalmente, e pode ter algumas fístulas em locais menos comuns, quando se acontece falha de acesso. Então, quando o paciente já tentou fístula radial, já tentou fístula braquial, em ambos os membros, começa-se a ter necessidade de fazer fístulas em outros locais, como, por exemplo, usando acesso vascular mamário ou axilar, são menos comuns, mas também podem acontecer. Com a mesma proposta, um cortezinho na artéria, um cortezinho na veia, ligando ambas para que o fluxo que vem da artéria passe pela veia, fortaleça as paredes da veia e permita um fluxo adequado e punções periódicas. Quanto à composição, essa veia ela pode ser, a gente fala de autóloga, né, de ser a veia do próprio paciente que será puncionada, que será conectada à artéria por essa fístula, ou, em muitos casos, pode ser um material adequado, que a gente chama de PTFE, é o nome, é a sigla do nome desse material, que é colocado no local de punção. Então, a gente vai ter a anastomose da veia com artéria, mas essa veia vai estar ligada a esse material, que é como se fosse um caninho, como se fosse um garrote, né? Aquele material do garrote, mas um material próprio para ligar na veia próxima à anastomose e na parte distal da anastomose, que vai receber essas punções. Então, esse material ele é minimamente rejeitado pelo organismo e ele passa a ser o que a gente chama de fístula arteriovenosa com prótese. Cuidados diferentes para cada um deles, mas com o objetivo, né, com a função semelhante. Na figura de baixo, eu mostro um pouquinho como funciona esse acesso no momento da hemodiálise. Então, a gente vê a veia e a artéria, né, a veia em azul e as artérias em vermelho, e ali colocando o sangue vindo do dialisador e saindo do dialisador, entendendo que aquela extensão pode ser a extensão do sistema de hemodiálise. Então, mais próximo
a anastomose, se coloca a agulha, que a gente chama de linha arterial, que vai ser a agulha que vai puxar o sangue do paciente, e aí vai levar até o sistema para que o sangue possa passar pelo dialisador, e o acesso distal vai ser feito com a agulha que vai devolver o sangue para o paciente, que a gente chama de linha venosa. O ideal é que essas punções tenham um espaço entre elas para reduzir o risco de recirculação, ou seja, o sangue que está sendo devolvido está sendo novamente puxado para o sistema. Então, a gente pede para que tenha um espaço entre elas, isso sempre com uma avaliação da enfermagem, né? Para saber se cabe 2 agulhas, se é possível ter esse espaço, se o acesso vascular permite esse distanciamento. E a gente também sempre pede punções longe, o mais longe possível da anastomose. Então, normalmente, a gente mede 2 dedinhos da anastomose e, a partir dali, começa as punções e vê o espaço que temos de fístula para punção e punciona a venosa mais acima. Mais na frente a gente vai conversar sobre um pouquinho mais sobre essas punções. Por que confeccionar uma fístula, então? Né? Se você tem essa questão da cirurgia, né? Se vai fazer com que essa veia fique mais calibrosa e, consequentemente, mais aparente, se vai ter que ter essa punção, às vezes até diária, né? De pelo menos 2 agulhas, se não houver erro na punção, e isso gera dor para o paciente, gera desconforto. Então, por que fazer essa fístula? Porque para que a gente consiga garantir uma diálise adequada, efetiva, a gente precisa fazer com que o fluxo de sangue seja alto. Uma diálise com o fluxo muito lento aumenta o risco de coagulação do sistema e não permite as trocas ideais entre o capilar, as soluções e o sangue do paciente. Então, para alcançar uma diálise, né, assim, mais adequada, esse tipo de acesso é necessário. Quando se compara com o catéter, né, que é o outro acesso vascular para hemodiálise, percebe-se que o fluxo normalmente, via de regra, vai ser mais alto na fístula, por essas questões, porque o catéter é um material também próprio para esse tipo de acesso, mas ele tem um calibre regular, né? Um calibre que a gente não consegue fazer com que seja maior, para não prejudicar o vaso, já que ele está dentro do vaso, e ele tem maior dificuldade de manuseio para, no caso de, por exemplo, obstrução por coágulo, e já a fístula, não. Como o calibre da veia não está sendo ocupado por um catéter, né? Ele é todo livre para o sangue, e como essa veia se desenvolve devido ao estímulo que a artéria dá, a gente consegue um acesso que normalmente permite um fluxo sanguíneo maior e acaba que a gente consegue exames que mostram a qualidade da diálise próxima ao ideal, próximo do que se busca para cada paciente. Mas aí, quando se indica a confecção da fístula? A gente precisa entender que uma fístula, quando ela é feita, ela não pode ser de imediato puncionada, porque é com o tempo, é com o passar dos dias, até mesmo dos meses, que essa veia vai ter essa resposta, né, de aumento do calibre, de resistência de parede, de íntima, para as punções. Então, demora-se normalmente de 60 a 90 dias para que essa veia se desenvolva. E aí a gente tem que considerar, por exemplo, um paciente diabético, ele vai ter uma demora maior para o desenvolvimento desses vasos, né? Pelo seu quadro clínico mesmo, pelos acometimentos que a glicose no sangue causa, a glicose elevada no sangue causa. Então, pode se demorar um pouco mais. E a gente considera também que foi uma cirurgia, que próximo da região pode estar edemaciado, né? Ainda não se fechou, não se cicatrizou direitinho, não tirou os pontos, então esse período demora.
Então, quando a gente pensa em indicação para confecção de fístula, a gente pensa num paciente crônico, um paciente que sabe-se que vai precisar de diálise por um longo período. A gente não pode dizer que para a vida toda, porque o paciente pode transplantar, ele pode acontecer de melhorar um pouquinho a função renal e conseguir ficar em tratamento conservador, mas esse paciente é crônico e mesmo que se coloque uma fístula nele, né, que se confeccione uma fístula nele, ele precisar voltar para o conservador, ele pode cuidar daquele acesso, porque ele provavelmente vai voltar a necessitar dele. Então, fístula, a gente fala que normalmente, na maioria das vezes, eu não posso falar que 100%, a gente vê alguns estudos que tentam usar o acesso para paciente agudo, né? Mas na maioria das vezes é feito para o paciente que tem doença renal crônica. De preferência que esse paciente seja diagnosticado com doença renal crônica nos estágios que antecedem a necessidade de hemodiálise, já confeccione essa fístula para que esse período de maturação da fístula ocorra antes que ele necessite efetivamente de hemodiálise. Então, ela vai, né, em 60 dias, 90 dias. As diretrizes clínicas para o cuidado ao paciente com doença renal crônica, pede-se para que esse paciente defina a terapia ainda no estágio 4 e, no caso de optar-se pela hemodiálise, que já confeccione o acesso. Quais as vantagens da fístula, então, para a hemodiálise? A gente já falou um pouquinho, né? O fluxo mais adequado, mais próximo do ideal, um acesso distal, né? O catéter normalmente, ele é central, ele chega até próximo ao coração, do átrio, então, às vezes até ali está dentro, né? Na pontinha mesmo do átrio, então ele é um acesso central, normalmente, e a fístula não. A fístula já é um acesso periférico. Tem que ter o cuidado, né, o controle de risco de infecção acentuado, porque esse retorno sanguíneo também vai direto ao coração, né, pois está ligado numa veia, mas tem menos risco porque é uma manipulação em um membro normalmente distal, como eu mostrei na imagem. Essa imagem já mostra uma fístula mais alta, né? Uma punção mais elevada, mas mesmo assim no braço, né? Um pouquinho mais longe do coração em relação ao catéter. Então, tem a vantagem de um menor risco de infecção, tem uma vantagem de não ter um catéter exposto e que muitas das vezes impossibilita o paciente até de tomar banho, né? Um banho de corpo inteiro. A questão de aceitação social mesmo, né? De ter um catéter aparecendo no pescoço ou no peito, né? Esse acesso é visível, então o constrangimento que o paciente sofre e principalmente mesmo a qualidade da terapia, né, para se alcançar os objetivos propostos. Se pensarmos em desvantagens para esse acesso, né, para a fístula, a gente pode pensar desvantagem, por exemplo, às vezes o paciente pratica esportes radicais, por exemplo, e ter aquele acesso pode ter um risco maior de rompimento e de sangramento. Dificilmente, né? O paciente crônico ele acaba sendo um pouco mais debilitado, mas essa fístula tem o risco de romper, né? De um corte mais profundo atingi-la, isso mesmo estando com prótese, e ter um sangramento muito elevado. E aí, se o paciente não tiver os cuidados, né? Não ter sido orientado sobre os cuidados ideais para manuseio, para cuidado com essa fístula, ele pode vir a falecer, porque vai ser um sangramento, um sangramento de uma artéria. A gente vai falar dos cuidados um pouquinho mais para frente. E a dor na punção, né? Mesmo que o paciente acostume com essa dor, mesmo que essa sensibilidade diminua com o tempo, ainda vai haver dor, com certeza, né? Pois está funcionando a pele e que é hipersensível a qualquer estímulo. Então, eu imagino que, eu estou tentando pensar aqui, mas eu acho que a gente falou das principais desvantagens da fístula. Agora vamos entrar nos cuidados de enfermagem. E é igual eu falei, assim, enfermagem sendo enfermeiro, sendo técnico ou auxiliar.
os cuidados fundamentais para quem está de frente a esse paciente, né? Mesmo que não intervindo tecnicamente, mas tendo contato com esse paciente. Muitas vezes tem um auxiliar que é circulante no serviço de diálise, que tem intimidade com o paciente, conversa com o paciente, tem abertura para passar orientações, e aí precisa ser orientações adequadas, né? Para contribuir no cuidado a esse paciente. Então, quanto ao desenvolvimento, pensando no cuidado de enfermagem, nós temos que primeiro pensar nas orientações de cuidado logo após a confecção da fístula, né? Entendendo que esse paciente é crônico e já vem sendo acompanhado pelo tratamento conservador. Então, lá no estágio 4, se confeccionou a fístula, é importante falar dos cuidados primários, assim, os primeiros cuidados, digo, acho que fica melhor essa expressão, de deixar o curativo nas primeiras 48 horas, depois retirar esse curativo, começar o exercício para ajudar nessa maturação da fístula. Quando é uma fístula mais distal, a gente fala que uma bolinha, né, apertar aquela bolinha que se usa muito em fisioterapia, algumas vezes por dia, sempre que lembrar, colocar essa bolinha no bolso, porque quanto mais exercício, mais estímulo né, de contração essa veia vai receber pela musculatura, e aí mais ela vai buscar se desenvolver, né, em contrapartida a esse estímulo. Se há uma fístula mais proximal no braço, um pezinho de 1 quilo com o exercício também para estimular essa musculatura, vai favorecer o desenvolvimento dela. Quanto mais desenvolvida, mais resistente às punções e melhor o fluxo que a gente consegue. Quanto às punções e tipos de punções, nós temos a bottom roller, que é uma punção sempre no mesmo local. Vocês já podem ter ouvido falar dela. Essa vai acontecer no mesmo local porque ela vai permitir que se forme como se fosse um botãozinho mesmo na fístula, que quando vai ser feita a higienização desse braço, normalmente a casquinha que está ali sai, e o profissional de enfermagem consegue fazer uma punção com menos lesão na pele, com menos sensibilidade por parte do paciente, e como essa punção é sempre no mesmo local, a gente tem normalmente um desenvolvimento da fístula nesse local um pouco mais elevado, mas com o passar do tempo tem-se menos aneurismas nessa fístula, que a gente vai mostrar e vai conversar um pouquinho também. Então, é uma opção bem interessante de punção, mas que não é seguida ainda em todos os serviços e nem se adequa a todos os pacientes. Tem que ter uma avaliação primária da enfermagem para identificar, né, se esse paciente tem indicação ou não para bottom roller, e muitos pacientes não desenvolvem a fístula tão adequadamente também com a bottom roller. Então, uma excelente opção, mas precisa da avaliação do enfermeiro. As outras punções são as punções mais convencionais, mais conhecidas, e que a gente tem que tomar muito cuidado, porque vê-se muito na prática punções muito próximas no mesmo local, assim, não é exatamente no mesmo ponto como a bottom roller, mas uma muito próxima da outra, por N questões. Muitas vezes o paciente pede para funcionar na mesma região, porque já está acostumado e ali já não sente tanta dor. Muitas vezes o técnico ou o enfermeiro quer funcionar ali, porque sabe que alguém já funcionou e deu certo, e às vezes tem uma certa insegurança ou menos prática. Só que essas funções muito próximas, eu não trouxe uma imagem, mas é interessante ver, muito próximas, elas fazem com que o tecido ali, né, que a veia responda, aumentando o seu calibre naquela região, muitas vezes causando aneurisma, né, que a gente costuma ver aquele elevado bem visível, e com o passar do tempo, essas aneurismas costumam ter uma parede muito mais fina, aumentando o risco de rompimento da fístula. Então, esse tipo de punção, apesar de ainda muito frequente, não é o ideal. O ideal é que a gente fala de punção assim, em escadinha mesmo, assim, funciona a agulha arterial próxima da anastomose,
e pega-se assim 5 centímetros mais ou menos, 2 dedos mais ou menos, e punciona a venosa, e quando a fístula é um pouco mais extensa, que eu tenho espaço para maiores punções, na punção seguinte eu subo um pouco da arterial, um pouco da venosa, na próxima um pouco da arterial, um pouco da venosa, e aproveito toda a extensão de punção que essa fístula me permite. Com isso, eu retardo o aparecimento de aneurismas e preservo a fístula, porque da mesma forma que acontece aneurisma, o nosso corpo é tão inteligente que quando aumenta o risco de rompimento, tende-se a ter estenose logo depois. Então, com essa estenose, aumenta o risco também de reduzir o fluxo, né, de favorecer coágulo e dificulta a punção. Então, o ideal ou é a bottom roller, que é sempre no mesmo local, é uma técnica que tem que ser estudada e feita da forma adequada para que se dê certo, ou a punção escalonada, subindo as agulhas para se usar um espaço maior e dar mais tempo para cada local ter a sua cicatrização da forma mais adequada, minimizando o risco de aneurismas e, consequentemente, de estenoses. Quanto à fixação das agulhas, tem que ser uma fixação que diminua o frêmito naquelas agulhas, porque às vezes a fístula é muito desenvolvida, tem aquele frêmito, aquele tremor que a gente sente quando coloca a mão, e quando coloca a agulha não fica tão estável. Então, a gente indica uma fixação com um material, ou um micropore, ou uma fita adesiva, ou um transpore, de acordo com a sensibilidade de cada paciente e a disponibilização de cada serviço, para que se fixe essa agulha por cima dela e também fazendo o que a gente chama de uma borboletinha, né? Dobrando uma em cima da outra, um micropore em cima do outro, fazendo com que a fixação seja segura. Não tem muito padrão, não. Tem que ser de uma forma que garanta a segurança e que não permita que a ponta da agulha fique encostando na veia do paciente. Por que isso? Porque se ela estiver sendo a agulha que está puxando o sangue, tem risco de colabamento e também que essa pontinha encoste na veia, na íntima, e cause lesões da parte interna da íntima, e também tem risco de dificultar o puxar o sangue, né? Dificultar o fluxo mesmo que se determina. E também porque quando devolvendo o sangue, pode favorecer um hematoma, né? E todo hematoma pode prejudicar a fístula, a gente busca fugir disso. Quanto ao fluxo da bomba, é buscar o fluxo mais próximo do prescrito, e caso não se consiga um fluxo próximo do prescrito, mesmo com, né, uma movimentação da agulha, comunicar ao médico, comunicar ao enfermeiro, para que tenha uma reavaliação dessa fístula, e também dos exames, para ver se consegue-se um fluxo mais baixo, com qualidade na diálise, ou se não, se tem que se optar por outra fístula, ou por uma avaliação dessa fístula, para que se consiga corrigir o que está dificultando o fluxo ideal. Sobre as orientações de enfermagem, aí eu trago um bracinho que tem duas aneurismas. Parece que você tentou o bottom roller, mas a gente vê punções próximas, né, em cada local. Não está sendo puncionado em apenas um local, como a técnica do bottom roller orienta. Então, quanto ao desenvolvimento, é a questão da bolinha que eu falei, ou do pezinho, de acordo com a localização da fístula. Quanto às punções e tipos de punção, orientar o paciente, falar, olha, não é bacana puncionar muito próximo sempre, né? Fazer aquele chuveirinho de punções, igual a gente vê aí, né? Vários risquinhos de punções próximas, porque favorece o desenvolvimento da aneurisma, como a gente está vendo também na figura. Explicar para ele, porque se ele tiver consciência que isso aumenta o risco dele de perder a fístula e de ter que colocar um catéter, ou de ter de confeccionar uma nova fístula, ou até com risco de rompimento, né, quando chegar ao ponto da aneurisma, esse paciente, mesmo sentindo mais dor, né, em locais que ainda não foram puncionados,
ele tende a preferir a punção adequada para preservar o seu acesso, ainda mais quando ele entende que esse acesso é a forma com que ele faz diálise para que ele tenha condições de vida e qualidade de vida. Então, é sempre bom orientar o porquê que a gente está funcionando fora do, né, do local anterior de punção. Quanto ao fluxo da bomba, é importante que a equipe de enfermagem sempre oriente o paciente que a gente busca o fluxo ideal de acordo com a prescrição médica, para que os exames sejam adequados, né, para que o paciente esteja bem dialisado, mas que algumas vezes a punção não permite esse fluxo, e que se a gente forçar um fluxo mais alto, porque às vezes o paciente fica olhando para a máquina e fala, meu fluxo é 350 e está em 300, e às vezes está em 300 porque tentou-se o 350 naquele dia e estava tendo um retorno não adequado ou estava colabando, e isso tem risco, aumenta o risco de lesão dessa íntima do vaso da fístula. Quanto à manutenção da fístula funcionante, são orientações básicas, assim, não se carregar um peso estático, assim, aquele peso que você fica segurando na mesma posição, o braço sempre, para evitar a perda desse acesso, não carregar sacola em cima do braço, que vai fazer um garrote em cima dessa fístula, orientar o paciente de que, se caso ele interne outro serviço, ele comunicar à equipe de enfermagem que ele tem essa fístula, onde que ela é. Às vezes, essa equipe de enfermagem não tem familiaridade com pacientes renais crônicos com fístula, então, o paciente mesmo fala, olha, nesse braço, eles indicam que não aconteça punção, eu não posso fazer garrote nesse braço, eu não posso deitar, às vezes, na mudança de decúbito, se esse paciente não está mudando sozinho, eu não posso deitar sobre esse braço, porque tudo isso interrompe o fluxo e pode favorecer a perda do acesso. Então, também é interessante, é fundamental, na verdade, que a equipe de enfermagem oriente esse paciente para que ele saiba como se cuidar, né? Entendendo que, normalmente, o paciente crônico vem ambulatorialmente para o serviço fazer diálise, né? Ele não está sempre internado fazendo a terapia. Complicações relacionadas à fístula. Então, durante as punções, o risco a agulha, né, transfixar a veia e causar um sangramento, né, um hematoma, e aí quanto maior o hematoma, maior a pressão na fístula, maior os riscos para o paciente, né, pela perda sanguínea. A questão da fixação das agulhas, igual eu havia comentado, durante as punções, uma avaliação bacana para saber exatamente onde seria ideal de colocar essa agulha, pensando nesse escalonamento, né? Durante a terapia, fixar bem as agulhas para que um paciente a um movimento qualquer não tenha risco dessas agulhas soltarem e ter um extravasamento sanguíneo muito grande, né? Além da lesão, fixar bem as agulhas para que aquele paciente não fique sentindo dor com essa movimentação das agulhas, deixar sempre o braço à vista, eu gosto sempre de falar isso, o paciente às vezes está com frio, quer cobrir tudo, quer cobrir o membro, mas é importante que esse braço fique à vista para que a equipe de enfermagem veja esse acesso durante a terapia. Após a retirada das agulhas, fazer uma bolinha firmezinha para colocar e fixar bem com o micropore, mas que também não pode garrotear, tem que ser apertado o suficiente para estancar o sangue, mas não o apertado o suficiente para colabar, porque quando colaba, a cascata de coagulação não consegue ser efetiva, né, porque não vai ter acesso ao local do ferimento, e aí quando tira, apertou muito, tira e continua sangrando, porque talvez apertou demais e não permitiu a coagulação ideal ali naquele local, mas também não pode ser muito frouxo para não sangrar mesmo com o curativo. Dentro da serviço de diálise, ter esses cuidados em relação à punção, em relação à terapia, durante a terapia e retirada das agulhas, e fora do serviço de diálise, orientar o paciente no domicílio, como se faz em caso de um corte. Então, em caso de corte, por exemplo, não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho, em caso é uma fístula radial, né, feita aqui no antebraço, aqui vai estar a anastomose. Por mais que ela se desenvolva pelo braço todo, a anastomose, a junção da veia com a artéria, está aqui.
Então, a gente orienta o paciente, em caso de rompimento, né, fora do serviço de diálise, a pressionar forte o local da anastomose, apertando mesmo até que se pare o frêmito e ir direto ao serviço de saúde. Se o paciente fizer, a fístula está com a anastomose aqui, o corte foi aqui. Se ele insistir em apertar aqui e colocar, amarrar com uma toalha, amarrar com qualquer coisa, o sangramento vai continuar, porque o sangramento está vindo, né? O sangue está vindo de uma artéria que tem uma força maior. Então, tem que ser a pressão na anastomose mesmo. Isso gera risco de perda do acesso, né? Mas, como o risco iminente de morte está acima da perda de acesso, a gente orienta se apertar nesse local e ir direto a um serviço de saúde para que a equipe possa intervir e tentar não perder a fístula, mas pelo menos conter o sangramento. É fundamental que o paciente saiba disso, além de saber como fazer com que essa fístula fique boa o mais rápido possível, com o exercício que eu já comentei com vocês. Aí nessa imagem também a gente vê o local da anastomose, né? Assim, ali onde está o local de ponto, ela é radial, como eu falei, e vê também um aneurisma começando a se desenvolver mais próximo ao cotovelo, de uma forma mais distal, né? Provavelmente ele sofre mais punções e por isso está tendo essa formação, né, do aneurisma. Então, gente, encerrando, eu trago as referências, né? Eu me baseei no Riela, no Dalgidas, que são as nossas referências padrão mesmo. Mas eu queria voltar um pouquinho, eu vi que era o último slide, vi que eu tenho um tempinho ainda. Eu queria voltar um pouquinho só para reforçar. A enfermagem em um serviço de nefrologia, ela é fundamental, como em qualquer outro serviço de saúde, mas na nefrologia a gente tem um papel muito forte de orientação do paciente em qualquer estágio da doença, né? Tanto no tratamento conservador, como na hemodiálise ou na diálise peritoneal. E quando a gente fala de fístula, normalmente o paciente confecciona a fístula, sai, vai para casa, e se não tem uma equipe de enfermagem engajada para orientar esses cuidados, eles podem passar desapercebidos até por ser tidos como uma coisa muito simples, uma coisa muito óbvia, mas que para o paciente não é óbvia e que gera dúvida e gera risco de vida, igual eu falei, né? Um corte em uma fístula vai causar um sangramento muito forte, muito significativo, porque aquele sangue está vindo da artéria, né, que pulsa e que gera aquele frêmito na veia. Então, é fundamental que a equipe de enfermagem entenda o seu papel e, estando dentro do serviço, faça as orientações adequadas, tire dúvidas e faça as punções da forma adequada, de forma a proteger esse acesso, mas também para aqueles enfermeiros e técnicos auxiliares que não são especialistas em nefrologia, que não trabalham no serviço de nefrologia, mas que recebem esse tipo de paciente nos outros setores do hospital ou em outras clínicas. É fundamental ter essa visão, entender o nosso papel e, quando receber esse paciente, escutar dele, né, o que ele foi orientado quando o profissional não é da área, né, o profissional da enfermagem não é da área da nefrologia, entender quais foram as orientações, buscar seguir. Em caso de dúvida, opa, ele está me falando uma coisa que não foi o que eu aprendi, entrar em contato com o serviço onde o paciente faz a terapia, né, hemodialítica, conversar com a equipe de enfermagem de lá para alinhar esse cuidado, né, para que essa transferência de cuidado seja, de qualquer forma, segura para esse paciente. E aí segura também pensando em não perder esse acesso, porque nós temos poucas opções de vasos calibrosos, de locais que podemos fazer, né, confeccionar a fístula e ter um bom retorno. Então, quanto mais tempo essa fístula durar, de preferência que se dure a vida inteira, melhor é para o próprio paciente. Vai ser submetido a menos procedimentos, né? Vai ter os vasos preservados e vai ter um acesso funcionante. Então, vamos lembrar disso, não importa onde a equipe de enfermagem está, recebendo um paciente que tem uma fístula, vamos nos atentar a todos esses cuidados para favorecer o cuidado a esse paciente, né, oferecendo qualidade de vida e contribuindo para que essa terapia possa ser feita da melhor maneira possível. Então, aqui estão as minhas referências.
tem vários estudos, eu busquei me basear no mais tradicional mesmo, mas para quem tem interesse, a gente tem N pesquisas que falam de acessos vasculares, em especial da fístula, e eu agradeço a oportunidade e desejo a todos um bom estudo. Obrigada.